que rompeu na minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Boa noite. Shalom para todos. Você está feliz nessa noite? Já cumprimentou esse irmão aí que está do seu lado? Shalom, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia muito satisfatório para mim e algumas pessoas. Hoje nós concluímos um propósito de 21 dias aí. Glória a Deus, aleluia. O dia onde que Deus ele colocou no meu coração, nesse mês de outubro, sobre nós estar tirando esses 21 dias de jejum para algo que Ele vai fazer com a igreja. E é necessário a gente poder entender sobre esse relacionamento entre Deus e a igreja. E quando nós entendemos o que é o relacionamento de Deus com a igreja, nós conseguimos entender algumas coisas que Deus ele está fazendo, o que Deus está movimentando, o que Deus está sinalizando, o que Deus está instruindo, o que Deus está paralisando, porque Deus também paralisa algumas coisas. E na medida que nós vamos entendendo essa amplitude do poder de Deus e aquilo que Ele está fazendo, nós começamos a ficar mais moldáveis por Ele. Nós damos mais oportunidade para Ele poder mexer em algumas coisas que nós não estamos ainda disposto a entregar a Ele. Mas quando nós falamos de um propósito, nós estamos falando de abrir mão de alguns prazeres, abrir mão de algumas coisas para que o Senhor reine, amém? E hoje eu quero pregar lá no livro de Cantares, capítulo de número 6, aleluias, glória a Deus. Cantares 6, do verso 1 até o 3. Quem achar e poder se colocar em pé, em reverência à palavra, por favor. Aleluias. A presença dele é real aqui nesse lugar. É palpável. Como ele está andando por esses corredores, é de uma maneira surreal, eu falo para vocês. Eu não estava me aguentando de pé ali no fundo, enquanto Deus estava ministrando algumas coisas aqui para nós. E Ele foi dando algumas formas aqui a mensagem. Então, hoje é uma boa noite para você entender o que Deus Ele quer falar com você. A mensagem que eu vou trazer aqui para você nessa noite não é uma mensagem acusatória, não é uma mensagem para você se sentir indigno, não é uma mensagem para você se sentir fora do corpo, mas é uma mensagem de grito de socorro do noivo para você. É uma mensagem onde que o noivo, chamado Jesus, ele está te chamando para o abraço dele. E nós precisamos saber onde o noivo está para que nós possamos ir até ele. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Foi fraco. Eu sei que vocês estão de jejum, mas foi fraco. Cantares, capítulo 6, do 1 até o 3. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Melhorou. Amém? Vamos lá. Para onde foi o teu amado, o mais formoso das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Pode colocar no teu assento a sua Bíblia. Direcione a mão até o teu coração, você que pode. Estou apaixonado. E ore pelo seu coração nesse momento. Ore nesse momento pelo terreno. Na medida que você for derramando essas palavras aí, você está preparando o terreno para receber a semente. A palavra ela é uma semente que, se ela entrar no terreno correto, ela pode germinar. Ela pode gerar uma árvore. Nessa árvore pode gerar frutos. Dentro desses frutos contém mais sementes.
Dentro dessa semente contém mais árvores, dentro dessa árvore contém mais frutos. Ou seja, pode ser gerada uma floresta em você. Se você deixar Deus, Ele entrar da maneira correta. Se você deixar Deus, Ele te aperfeiçoar, te moldar da maneira necessária para esses dias. Estou apaixonado. Aleluias. Estou apaixonado. Glória a Deus. Pelos olhos de Jesus. Espírito de Deus, fala conosco nessa noite, Pai. De maneira, Pai amado, que nós venhamos estar incomodados, ó Pai, até que nós possamos pegar a Tua forma, até que nós possamos, Senhor, ser tomados por Tua presença, ser tomados por Tua glória. Que o Teu Espírito venha, que os quatro ventos soprem o Teu Espírito até nós, e que nós possamos ir ao Teu destino, nós possamos ir ao Teu encontro, Senhor. Pai amado, nós não queremos apenas estar no Seu encontro, nós queremos Te servir. Queremos servir aos nossos próximos, queremos servir, Pai amado, ao Teu ministério, ao Teu reino, Pai amado. Queremos movimentar, Pai amado, essa terra com o Teu amor, com a Tua glória, com a Tua paixão, Pai. Então, Senhor, nos capacita para esses dias, Senhor. Seja generoso como Tu tens sido nos últimos meses, nos últimos anos, ó Pai. Mas nós, Pai amado, estamos precisando de algo, Pai amado, específico para essa fase que nós estamos passando, Pai. Então esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Prometo ser bem sucinto hoje, bem breve. Mas eu vou precisar da sua atenção de maneira bem clara. Existe algo que, quando alguém está pregando, você demora cerca de 10 a 15 minutos, isso vai de pessoas para pessoas, para você poder entender o que está sendo contextualizado. E no meio disso tudo que está sendo falado, entra uma palavra rema. Que quando você perde essa palavra rema, que liga tudo aquilo que está sendo falado, você fica sem entender. Então é nesse momento que o maligno ele lança as flechas para que você perca essa palavra e você não consiga dar ligação àquilo que Deus está direcionando para você. Porque a Bíblia diz que quando você não entende, o maligno ele vem e rouba. Eu sempre falo isso. Então a ideia é você estar sempre aberto quando você se encontra nesse ambiente aqui, para que você não perca nada, mas que você encontre tudo aquilo que Deus ele está direcionando, tudo aquilo que o Senhor está semeando ao teu coração. Então nesse momento você fala: Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, fala comigo de maneira poderosa. Quando nós olhamos para o livro de Cantares, ele pode ser interpretado de três maneiras: como de forma moral, de forma alegórica e de forma literal. Quando nós observamos o livro de Cantares, a qual foi escrito por Salomão, segundo alguns acreditam, na verdade, o primeiro versículo ele fala que os cânticos de Salomão, mas, deixa eu dar uma baixadinha aqui, igreja. Mas, todavia, entretanto, porém, o que é que Salomão ele está querendo falar com esse livro? Esse livro só não é um livro lírico, só não é um livro poético. Esse livro, ele contém uma pérola tão preciosa que ele está falando sobre o noivo e a noiva. Ele está falando sobre Jesus e a igreja. Ele está falando sobre a intimidade do noivo com a noiva. Está falando sobre os desejos e os prazeres que o noivo quer fazer com a noiva. Mas enquanto isso não acontece, eles podem salmodiar, eles podem falar poema, eles podem ouvir um ao outro. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? E quando nós paramos para observar, nós podemos observar o quê? Como se encontra o casamento hoje? Como se encontra hoje, o contexto atual do casamento é o quê? Cheio de crises, cheio de brigas, cheio de obstáculos. Mas isso também não pode acontecer com a noiva do Senhor. Porque quando nós observamos o relacionamento entre o noivo e a noiva, ele tem que estar perfeito. Porém, quando falamos de casamento, também nós falamos de frustração. Não por conta do erro do noivo, não por conta do erro de Jesus, porque ele não erra, ele é inefável, ele não erra jamais. Ele é inerrante, jamais ele errará. Mas o casamento ele traz frustração, porque a noiva coloca expectativa no nível de resposta que ele vai receber do noivo. A noiva coloca expectativa porque ela não recebe respostas que ela gostaria de receber no tempo dela, porque ela ainda não está preparada quando nós falamos de um noivo perfeito. Então, quando nós observamos esse obstáculo, nós podemos observar uma igreja hoje que ela se encontra frustrada porque não tem acontecido algumas coisas que ela gostaria que acontecesse no tempo dela.
Quando nós paramos para observar hoje a igreja, ela se encontra fria, ela se encontra apática quando fala-se do noivo. Entenda um negócio, você não briga com a igreja, você briga com o noivo. Quando você não está bem com a igreja, você não está bem com a placa, você não está bem com o noivo, entenda isso. Então não tem como eu estar brigado com essa placa para eu participar de outra placa. Tem alguém aqui comigo? Porque o noivo é mesmo quando se serve ao mesmo Senhor. Amém? Então é sobre você ser curado. É sobre você deixar o Senhor falar o seu coração. É sobre você deixar o Senhor ministrar sobre você. É sobre você deixar o Senhor, Ele ser profundo naquilo que Ele está fazendo. Porque quando nós paramos para observar, alguns profetas ratificam que Israel era casado com Deus. Quem fala isso? Jeremias fala isso, Isaías fala isso, Ezequiel fala isso. Ou seja, está falando de um relacionamento, está falando de uma comunhão. E existe alguém que ela está pregando no capítulo 5, falando sobre o noivo, falando sobre o amado, falando como é lindo, falando como ele é belo, falando como ele é poderoso, falando como ele consegue corresponder, dar resposta em todos os ambientes, em todas as etapas. Alguém observa e faz uma pergunta, questiona ela: aonde está o seu noivo? Porque ela está falando de alguém que não está na presença dela. Aonde está o noivo? Não é ela que está dizendo que está com saudade do noivo. Não é ela que está dizendo que o noivo está ausente. É alguém que está observando que o noivo não está com ela. É alguém que está vendo que ela está falando de alguém com muito entusiasmo. Ela está falando de alguém com muito amor. Mas eles não conhecem. Mas eles não veem. Mas eles não sabem quem é esse noivo de fato. E se ele existe realmente. Aleluia, glória a Deus. E a pergunta é: cadê o seu amado? A pergunta que eu tenho para você hoje como igreja é: cadê o seu Jesus? Onde está o seu Jesus? Pergunta para a pessoa do seu lado: onde está o seu amado? Pode perguntar para ele mesmo: onde está o seu amado? Não é sua amada não, onde está o seu amado? Aleluias. É Jesus que a gente está falando. É sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores. É sobre aquele que entregou a sua própria vida por amor a nós. Não é ela que está dizendo aonde está o meu amado, aonde está, mas alguém está perguntando. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Eu te pergunto: aonde está o brilho nos seus olhos? Cadê aquele homem cheio de brilho nos olhos quando falava de Jesus? Cadê aquele homem cheio de brilho no olhar porque era um domingo, dia de adoração? Cadê aquela mulher que tinha entusiasmo de falar de Jesus para os seus filhos, para os seus irmãos, de sentar à mesa e querer falar sobre os mistérios de Jesus, falar sobre o amor de Jesus? Sabe por quê? Tem pessoas que não percebem que não tem mais a presença com Ele. Tem pessoas que não percebem que perdeu a unção. Tem pessoas que não percebem que as coisas estão feias para ela. Ela acha que ninguém notou que ela perdeu algo tão crucial: o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, aquele que muda todas as coisas, aquele que te capacita, aquele que te dá poder, aquele que te dá ousadia, aquele que te dá unção. Aonde está a sua sede? O problema é que você está frustrado com o casamento, não com o noivo. O problema é que você está frustrado com o estatuto, está frustrado com a placa, está frustrado com o sistema, está frustrado com pessoas e não está conseguindo amar o noivo. Está querendo que o noivo ele fique um pouco recuado. Davi um dia percebeu. Ele falou no capítulo 51 de Salmos: não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Pode tirar tudo, mas não retire de mim a alegria da minha salvação. Não retire de mim a tua presença. Não fique longe de mim. Você precisa entender. Eli um dia percebeu, quando entendeu que roubaram a arca, a Bíblia diz que ele cai e quebra o pescoço.
A nora de Eli percebeu, porque o filho Eli morreu, o esposo dela morreu. E agora ela sabe que a arca também foi roubada. Aquela mulher, ela sofre, ela sofre tanto ao nível de sentir dor de parto. Ela estava grávida, sentir dor de parto naquele momento. E a criança nasce. E recebe o nome Aicabode, que significa, já se foi a presença de Deus. Tem pessoas que percebem. Eu lembro no seminário que eu sabia quando o pastor Larry, ele estava dentro do seminário, ele não estava. O seminário é um lugar muito grande. Na medida que ele saía do seminário, o cataclima daquela região espiritual ficava denso, pesado, por aquilo que ele carregava, pelo preço que ele pagava por aquele ambiente. Quando ele voltava era notório. Falei, pastor Larry voltou. Só enquanto ele saía, às vezes, para poder fazer algo na rua, para poder ir à feira, para poder fazer algo, dava para sentir o cataclima espiritual daquele lugar. Porque alguém que carregava a presença, alguém que tinha a presença como algo específico. Então você tem que entender o tipo de cobertura espiritual que você leva para a sua casa. Você tem que entender que tipo de cobertura espiritual você leva na sua empresa. No dia que você está na sua empresa não pode existir acidente, não pode existir morte. Quando você está na sua casa não pode haver doença. Por quê? Por causa do noivo que anda com você, por causa da presença que você carrega, por causa do poder que ele depositou dentro de você, por causa do poder da igreja. A cidade precisa saber que ela tem uma igreja que cuida dela, uma igreja que ora, uma igreja que paga o preço por ela, uma igreja que está disposta. Mas também existem pessoas que não percebem que a presença se foi. Nós podemos se lembrar de Saul, que mesmo sabendo que a presença se foi, ele vai lá e pede para Samuel apresentar ele para todo mundo, como se Deus, como se a presença ainda estivesse com ele. Tem alguém aqui comigo? Eu quero perguntar para você nessa noite, se a presença de Deus, se o Espírito de Deus é algo necessário para você. Aleluias. O problema é que quando você perde a presença, você cria personagens. Que personagens é esse? Já vi pessoas que cometeram um pecado gigante em uma semana, e naquela mesma semana ela foi ministrar e começou a ministrar de uma maneira bem eufórica, para poder dizer que Jesus estava ali, para poder dizer que Jesus estava aí, e ela conseguiu transmitir algo emocional, mas não conseguiu transmitir algo espiritual. Entenda, por favor. É necessário. É necessário. Tem alguém aqui comigo? Quantas pessoas às vezes ela está andando em uma vida de pecado, mas tem que saber se Jesus está com ela. Então o que é que ela faz? Ela começa a pular, começa a gritar dentro da igreja para saber se ela vai se emocionar, para saber se ela vai chorar, para saber se ela vai rolar o chão. Porque ela não está preocupada com arrependimento, ela está preocupada em saber se as pessoas irão dar os 3 tapinhas nas costas dela, dizendo, não, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Então existem interpretações, personagens. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, vamos lá. Cadê a unção? Cadê a unção, eu te pergunto. Cadê o poder que você carrega? Cadê? Aonde está? Aonde está o teu amado? A pergunta é, quero saber aonde está o seu amado? Aonde está o seu Jesus? Aonde está o seu Jesus? Eu estou te desafiando nessa noite. Por que tanta doença na sua casa? Por que nada está fluindo na tua vida? Cadê o seu Jesus? Eu te pergunto. Cadê o seu Jesus? Hoje não é um dia de novela mexicana, de você ficar interpretando e achando que Jesus está com você. Hoje tem que ser um dia de convicção. Hoje tem que ser um dia de convicção. Chega de enfeitar o morto. Chega de dar maquiagem para o morto, para as pessoas achar que ainda há vida em um corpo sem um espírito. Você já viu quanto o povo está gastando ultimamente em um velório? Quanto é pago em um caixão? Há uns anos atrás
Fui com o presbítero Felipe e veio uma urna. E chegou lá, tinha uns valores absurdos, né, presbítero? Uma pessoa tinha falecido. Era 36 mil, se eu não me engano, era muito mais que isso. Era um valor absurdo. Eu falei, cara, alguém paga por isso? Aí o cara falou, quanto mais eles abandonaram os pais, mais caro eles pagam no caixão para poder compensar. Tipo assim, eu vou dar o melhor para o meu pai, para as pessoas verem. Vou dar o melhor para minha mãe, vou dar o melhor para o meu filho, para o meu irmão. Talvez em vida foi ausente, só demonstrava que o pai incomodava, que a mãe incomodava, só demonstrava que o filho dava trabalho, que a irmã, isso vai, etc e tal. Aí no dia que morre eu vou comprar o caixão mais caro, vou comprar flores, vou me endividar, eu vou, dia do velório, dia 2 de novembro é o dia dos falsos. Não cuidava quando estava vivo, agora quer ir lá. Dia 2 botar a flor lá e fazer um rito para os mortos. Não estou dizendo que você não tem cuidado do túmulo de pessoas que você amou. Mas por que essa idolatria do dia 2 de novembro? Dia dos finados. Tem alguém aqui comigo? Nessa hora que você coloca o sorriso no rosto e fala, meu Deus, como tu é lindo. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vou ter que resumir isso aqui, igreja. Você tem que entender se a presença está ou não está com você. Você tem que entender, não é sobre você vir conversando para você. O que importa é que Jesus está comigo. O que importa é que Jesus é meu pastor. O que importa é que Jesus me ama. Não importa, Jesus ama todo mundo, Jesus ama até o diabo. Entenda isso. Porque Jesus é amor. Ele não deixa de ser amor, entenda isso. Por favor. Então Jesus nunca vai parar de amar você. Você matando, você roubando, você fazendo tudo que não presta. Mas e você ama Ele até quando? Qual é o limite? O que é que você estabelece para você amar Ele? O que é que você pode limitar para você poder dizer que ama Ele? Se eu fosse perguntar hoje para você, qual é a sua prova de amor por Jesus? O que você poderia me falar? O que você poderia falar para os seus filhos? Qual é a prova de amor que você tem por Jesus? Qual é a prova de amor que você tem por Jesus para você poder convencer os seus pais? Para você poder convencer os seus irmãos, os seus amigos? Qual é a sua maior prova de amor por Jesus? É porque você tem um cargo na igreja? Por favor, vamos acordar a igreja. A paixão precisa estar nos nossos olhos quando nós falamos de Jesus. O nosso coração precisa estar na sintonia de Jesus. Os nossos olhos precisam estar na direção dos olhos de Jesus. A gente observa lá no livro de 1 Reis, capítulo 22. Micaías, ele fala para Zedequias não ir para a guerra, porque se ele for, certamente ele morrerá. Então, naquele momento, Zedequias fala, desde quando o Espírito saiu de mim, para que agora ele fale com você e não comigo? E a Bíblia diz que o Espírito já tinha saído de Zedequias, ao ponto dele brigar, ao ponto dele esmurrar a Micaías, mas o Espírito agora estava falando com Micaías, porque era Micaías que deu lugar para Deus. A gente olha para o capítulo de Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Sardes. O que é que Jesus fala para aquela igreja? Sei que tu tem fama de que anda comigo, mas o que eu tenho contra ti é... Sabe, não é porque você é crente que você é cheio de Deus. Não é porque um dia Deus te usou que Ele está te usando hoje. E não é porque você nasceu de novo que você tem Deus hoje, entenda isso. Porque eu nascer de novo não é um passe para você nunca mais para cá. Não é um passe para você olhar nos olhos de Jesus e rejeitá-lo novamente. Porque o novo nascimento não é uma lavagem cerebral. Com o novo nascimento você não perde o seu livre-arbítrio, por favor. Quem era Lúcifer? E o que ele se tornou? Se nós olharmos alguns pregadores que mexeu com a nação e o que se tornaram hoje, pessoas defensoras dos seus próprios problemas, defensores dos seus próprios pecados. Tem alguém aqui comigo?
Falei no início e repito, isso não é para dizer o quão você é sujo, mas é para dizer o quão você pode se limpar se você conseguir ouvir o que Deus está te falando nessa noite. Essa mensagem não é para dizer que você é um inútil, mas é para dizer que você é muito útil se você deixar esse Jesus entrar no seu coração. Se você deixar Ele te lavar, te purificar. Essa mensagem não é para dizer que você é um excluído, que não tem mais jeito, mas é para dizer quanto Ele te ama, e é para você voltar correndo, entenda. Pare de maquiar o morto, por favor, e comece a dizer bem assim: eu estou morto, Senhor. Eu estou morto, eu estou velho. Todo velório que se cruzou com Jesus, houve milagre, houve ressurreição. Jesus estragava velórios. Ali ia naquele dia pessoas com um caixão sobre seus ombros, chorando, indo para o cemitério. Quando se encontrava com Jesus naquele dia, aquele homem resolveu perdoar a dívida daquele que estava morto. Naquele dia, aquele homem resolveu perdoar. Naquele dia, aquelas pessoas resolveram liberar perdão para aquele caixão, até que Jesus se encontrava. Quando Jesus se encontrava e falava, ressuscita, novamente via pessoas, eu quero o que é meu. Novamente via pessoas, agora eu lembro porque eu não gosto de você. Agora eu lembro porque é que eu não olhava na sua cara. Porque as pessoas são falsas. As pessoas só querem estar bem com elas mesmas. Elas não estão nem aí para o que você de fato está necessitando. Entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Por favor. O noivo se importa com o que você está sentindo. O noivo se importa com os seus projetos. O noivo, ele quer te dar um propósito. O noivo, ele quer te dar uma direção. O noivo, ele quer cuidar de você. Por favor, vamos lá. O problema é, você não quer passar a frustração? Então vai para o mundo. Você não quer passar perseguição? Então vai para o mundo. No mundo você não vai passar nada disso. Lá é só alegria. Amém? Eu acho que vocês vieram de lá. E sabe que não é assim. A diferença é que esse sofrimento que você passa no casamento, na igreja, com o noivo, Jesus, ele está com você. O resultado vai ser diferente. É só uma passagem, é só uma fase. Logo, logo você verá. Logo, logo você verá os olhos dele. Logo, logo você estará com ele. Logo, logo ele estará presente. Haverá milagre, haverá poder. Sim. A diferença está toda aí, é você entender que é necessário Jesus estar na sua vida, é necessário você passar as transições, as rejeições, as privações, as preocupações, o sofrimento. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Não é só sobre você estar congregando, é sobre você ser a congregação. Não é sobre quanto você recebe, quanto está aqui, mas é sobre quanto você vai fazer com o que você recebeu aqui. Não é sobre a alegria de estar aqui, mas é sobre a alegria que você esteve aqui, está lá amanhã numa empresa, movimentando o reino. Te pergunto nessa noite, você prefere ser engraçado ou ganhar a alma dos seus colegas para Jesus? Você prefere ser um solitário ou ganhar a alma dos seus colegas para Jesus? Você prefere ser um religioso ou ganhar a alma dos seus amigos para Jesus? É necessário, é preciso de pessoas que estejam comprometidas com o Evangelho. Comprometidas de verdade. É necessário que você fale, Senhor, olha, eu não estou legal, Senhor, faz tempo que eu estou tentando organizar a minha vida, mas toda vez eu desisto, toda vez eu estou falhando. Chegou a época de você mudar de vida de verdade. Chegou a época de você carregar a sua cruz.
Chegou a época de você falar: Senhor, pode contar comigo de novo em todas as esferas. Não é por causa desse problema de agora, não é por causa dessa escassez de agora, não é por causa desse laudo do médico, não é por causa dessa probabilidade de eu perder esse emprego, não é por causa que eu estou triste, mas é porque eu quero te servir, é porque eu quero viver os meus últimos dias na tua glória, na tua presença, que seja 10 dias ou seja 50 anos, eu quero estar contigo, eu quero te servir, eu quero te amar, eu estou cansado. Se o avivamento não vir nos próximos 5 anos, a igreja no Brasil não suportará. Se o avivamento não vir nos próximos 5 anos, a igreja no Brasil não ficará de pé. Vão fazer o que estão fazendo. Vão pegar um bocado de coach e colocar no púlpito para ensinar você a ser uma pessoa melhor. Mas só ensinar você a ser melhor, porque sem o Espírito de Deus as pessoas não podem ser transformadas. Elas podem ser melhoradas um pouco para a sociedade, melhorada um pouco para o sistema religioso, melhorada um pouco para a sociedade. Coach só vai te dar isso. Se você quer receber transformação, você vai precisar de profetas que te confrontem. Você vai precisar de profetas que falem que é necessário mudança de vida. Sabe o que é que eu mais fico ansioso? É quando chegar aquele grande dia, que esses pastores que têm milhares de membros dentro da igreja, e ele for para o inferno juntamente com esse povo, e eles começarem a cobrar: por que você não pregou o evangelho? Por que você não pregou o que a minha alma precisava para que eu me arrependesse? Porque naquele dia que eu fui lá, que eu caí, que eu pequei, eu fui falar com você, e você disse que todo mundo erra, é normal, você só precisava continuar. Por que você não falou que era necessário que eu me arrependesse? Eu estou pronto para encontrar vocês naquele grande dia. Eu estou pronto para poder olhar no fundo dos olhos de vocês e perguntar o que foi que eu preguei naquela igreja durante 10, 15, 20 anos que eu estive com vocês. Eu quero olhar no fundo de cada um e desafiar e perguntar qual foi o assunto desse púlpito, sobre o que eu preguei. Aleluia. Se você entender o que está sendo pregado aqui, você saberá onde que nós estaremos. Se você deixou o Espírito de Deus trabalhar em você, se você continuar deixando o Espírito de Deus trabalhar em você, você vai saber onde é que nós estaremos naquele grande dia. De qual lado nós estaremos. Será do lado esquerdo ou do lado direito do Pai? Hein? Vamos lá? Vamos lá? Você anseia por esse dia? Você aguarda por esse dia? Você espera esse dia? O problema é quando você acha que ninguém percebeu que a presença se foi. Assim como Sansão um dia. Sansão, ele não percebeu que a presença do Espírito se foi. Sansão, ele estava brincando, Sansão significa força, Dalila significa fraqueza. Olha que loucura, olha que absurdo. Dalila ganhou Sansão com a persistência, com a paciência. Todo dia ele ia lá e pedia o segredo. Qual é o seu segredo? Ele ia lá e brincava: se você cortar o meu bigode, vai acontecer isso. Ela cortava, nada acontecia. Brincando, flertando com o pecado, flertando com a morte. Se você fizer isso, ele zoava, ele zombava, até que um dia ele estava frustrado o suficiente para ele confiar em alguém que estava paciente para querer saber o segredo dele. Naquele dia ele falou qual era o segredo: se você cortar minhas tranças, certamente eu perderei as minhas forças. E todo dia, sabe, ele contava o segredo. E os filisteus apareciam, ele ia lá e arrebentava os filisteus. Vamos lá, alguém precisa entender isso. Com o que você está brincando todos os dias? Com o que você está brincando todos os dias? Vai ter um dia que você vai acordar, se você não abrir os olhos, e vai tentar lutar achando que vai conseguir vencer mais uma vez. E você vai ser vencido. Foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão era um homem que orava pouco. No livro de Sansão a gente só vê 2 orações de Sansão. Qual? Uma primeiro que ele pede ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu estou com sede, quero água, eu morrerei. O Senhor concede água para ele. Outra é quando ele se arrepende e pede força mais uma vez, para poder derrubar os pilares,
para poder edificar, para poder matar aquela geração. Quem ora pouco tem pouco poder, entenda isso. É por isso que eu tenho falado tanto sobre oração nesses últimos dias. É por isso que eu tenho falado tanto sobre você orar, 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 orar e orar e orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. É necessário, é preciso. É necessário, é preciso que você tenha esse comprometimento. Tem coisas que você vai fazendo e você vai perdendo a força e nem percebe. E não ache que você perder o brilho do Espírito Santo é algo normal. Não acha que você está sempre cansado é algo normal. Você parou de viver faz tempo. Quando foi a última vez que o seu ombro esteve em pé? Vamos lá. Porque tem gente que só está andando cabisbaixo faz tempo. E não estou falando sobre você colocar uma armadura de orgulho e colocar o nariz em pé e dizer o que importa que você está vivendo, que quem sabe do seu sofrimento é só você e Deus. Não é sobre isso. Deus, Ele sabe do seu sofrimento, mas o que adianta Ele saber do seu sofrimento se Ele não pode fazer parte dele, porque você o rejeitou? Porque um dia Deus levantou Elias e Elias resolveu ir contra a vontade de Deus quando ele deixou uma ameaça emocional, uma ameaça física ser maior do que o propósito. Ser maior do que Deus tinha colocado nas mãos dele. O que é que Elias faz? Ele vai para uma caverna. Tem pessoas que sabem o segredo. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero conversar com você, eu só quero a caverna. Eu só quero a caverna. Eu não estou on para você, eu não quero resolver esse problema, eu só quero a caverna. E todos nós temos uma caverna. E tem pessoas que planejam a caverna. Não, eu vou ver quando é o tempo que eu entrarei nela. Eu preciso desses e outros argumentos, porque eu estou sentindo de alguma maneira que eu não estou fluindo. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Vou falar um negócio para você. Jamais uma pessoa pode te bloquear espiritualmente para o mundo. Eu só posso desabilitar um profeta para mim, mas eu não posso desabilitar um profeta para a nação. Você não pode desabilitar, você não pode me desabilitar para uma igreja, você só pode me desabilitar para você. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo, por favor? Deu para entender, sim ou não? Eu vi caras de dúvida, então eu vou explicar de forma mais clara. É como se eu falasse bem assim: olha, é o seguinte, eu estou sentindo que jurispreude de alguma maneira está me bloqueando espiritualmente. Então, por causa desse motivo, eu estou sentindo que eu estou travado. E eu não estou fluindo em mais nada. Só que não tem como jurispreude me travar espiritualmente em todos os aspectos, porque jurispreude não é Deus, entenda isso. Mas eu posso ter um problema com jurispreudes e travar ele para mim, eu estar travado para ele. Tem alguém aqui comigo? Então o que é que acontece? Eu tenho que entender que o problema da minha vida não é jurispreudes. Você tem que entender que o problema da sua vida não é o seu esposo, o problema da sua vida não é o seu filho, o problema da sua vida não é o seu colega, não é o seu irmão, o problema da sua vida é você estar mal resolvido. Porque é muito fácil eu dizer que o problema da minha vida é o capeta. Mas se eu falar que o problema da minha vida é o capeta, quem é Jesus que ressuscitou? Cadê o seu amado? Eu te pergunto nessa noite. Cadê o seu amado? Cadê o seu amado? Cadê o seu amado? Tem alguém aqui comigo? Você precisa entender o que é que Deus está falando esses dias. Você precisa entender os sinais que o Senhor está nos entregando esses dias para você poder andar, para você poder ir, para você poder fazer o que é necessário. E para nós concluirmos, esse mesmo alguém que perguntou, cadê o seu amado? Ele faz a segunda pergunta: aonde está o seu amado para nós irmos buscar ele? Aonde está o seu amado para nós irmos até ele?
também vai aparecer pessoas que vai querer saber quem é o seu amado para poder ir buscar com você, para poder estar junto a você, para poder te ajudar, para poder te auxiliar, para poder desbravar, para poder adorar o seu amado junto. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Vamos lá, vou ler mais uma vez. Para onde foi o teu amado, o mais formoso das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. Quando você revelar onde está o teu amado, as pessoas vão querer estar junto contigo também. Ela dá uma resposta para quem pergunta. O meu amado desceu ao jardim. Então onde está o amado? Ele desceu. Então quer dizer que se quer buscar o amado, vai ter que fazer o quê? Descer junto, buscar junto. Se humilhar, se quebrantar. Perder toda a pompa, sabe? Perder tudo aquilo que você criou no meio do caminho e dizer, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Eu estou precisando me encontrar com o teu amado. E aonde o amado desceu? O amado desceu aonde? Primeira vez o amado desceu lá no jardim do Éden. Desceu para poder se relacionar, desceu para poder dialogar, desceu para poder falar os mistérios da vida, desceu para poder conversar, desceu para ter comunhão, ter relacionamento. Aonde foi que o amado desceu? O amado desceu para poder dizer, você pecou, você caiu, e eu vim aqui te dar vestes novas. Você caiu, você pecou, mas eu vim aqui para poder dizer que eu sou a salvação, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Aonde o amado desceu a segunda vez? Capítulo 18 de João. No Getsemane. Ou no Getsemane, se você preferir. E aonde foi que ele desceu naquele dia? Ele desceu para poder entregar a vida dele, para poder cumprir a promessa de Gênesis 3. Naquele dia ele desceu para ser morto. Naquele dia ele desceu para fazer a vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não seja feita a minha, mas a sua. Eu estabelecerei o reino. Naquele dia quando ele se apresentou, quando foram buscar para matá-lo, e ele se apresentou, cadê Jesus? Ele levanta dentro do jardim, eu sou. E a Bíblia diz que eles caem por 3 vezes de não suportar a glória, a presença do amado. Você suporta a presença do amado? Você suporta a presença do amado? Aquele que quer te salvar, aquele que quer te restaurar, aquele que quer te dar a vida. Você consegue lidar com a felicidade? Porque o amado, ele veio trazer felicidade. O amado, ele veio trazer propósito. O amado, ele veio trazer vida. Tem pessoas que não sabem conviver com propósito e felicidade. Tem pessoas que estão agarradas, atreladas ao sofrimento, atreladas à rejeição, atreladas ao peso desnecessário. Quando o amado desceu a terceira vez, capítulo 21 de João. Ao terceiro dia ele estava vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Maria Madalena foi atrás dele. E ela pergunta, quando ela vê a pedra rolada, quando ela vê a pedra para o lado, quando ela vê aberto o túmulo: cadê o meu amado? Não é assim que ela pergunta? Cadê o meu amado? Aí alguém vai lá e responde, o anjo vai lá e responde para ela: por que você procura entre os mortos aquele que ressuscitou? Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? E ela sai, quando ela sai lá fora no jardim, ela encontra alguém e ela acha que é o jardineiro. E ela pergunta: onde está o meu amado? Eu estou procurando o meu amado. A quem procuras? A quem procuras, Maria? A Bíblia diz, quando ela escuta Maria, ela fala: só o meu mestre, só o meu amado me chama assim. Só o meu amado tem essa voz. Ela não reconheceu o amado à frente dela. Se você parasse para entender um pouco sobre o que o amado está fazendo por você, se você parasse um pouco para poder entender o que o amado está fazendo, que ele está vivo, que ele ressuscitou, está cheio de poder. Se você entendesse, parasse um pouco,
de sentir a dor, apenas a situação do momento, apenas a tribulação do momento, e começasse a entender a esfera espiritual, a transformação que Ele começou a fazer em você há 1, 2, 3, 5, 6 anos atrás, e você interrompeu porque você não suportou o casamento. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor, vem com nós. Ramada cantora lobra labada baixou. Meu amor ressuscitado está. Hoje é um dia de você buscar o seu amado. O meu amor ressuscitou. O meu amor ressuscitou. Chega, chega. Amor ressuscitou. Cuidado, cuidado. Você vai abrindo a sua porta para Dalila várias vezes. E você diz, não, eu tô certo com Dalila. Não, Dalila não consegue me convencer. Eu sei quem é Dalila. Eu não vou contar minha fraqueza para Dalila. Dalila está só esperando o dia. A fraqueza está só esperando o dia para sepultar a sua vida. Quero